Bom dia, gente. Bom dia, turminha do sétimo ano. Eu estava olhando aqui nesse capítulo 4 de vocês e eu já havia feito um videozinho lá para vocês na aula passada. E eu falei de todos os itens aqui, eu concluí, né? Falei dos 3 itens: jornais, revistas, correios, telecomunicações, né? E dentro das telecomunicações eu havia falado então sobre a telefonia, televisão, internet, né? Sobre os meios de comunicação, os meios de integração, tá? Então vou fazer mais um videozinho aqui para vocês, né? Nós vamos então aí fazer uma revisão então sobre esse capítulo aqui que é bem curtinho, tá? Então, quando a gente fala sobre esses meios de comunicação, a gente precisa lembrar dos impactos que isso traz para nós, né? Isso não vem de hoje, não vem de agora. Você, aluno, consegue imaginar como que seria a tua vida sem internet, né? E olha que para muitos não é uma realidade tão presente, né? Pelo menos para mim, quando eu era criança, eu não tinha isso, né? Então, desde lá dos povos antigos, os povos originários, eles faziam pinturas, aquilo que são chamados de pinturas rupestres, nos desenhos, paredes, nas cavernas, e isso servia como um documento, era um registro deles, né, o registro das casas que eles realizavam. E ali então surgiu a necessidade de uma comunicação. Então eles já se manifestavam através das pinturas, né? Era uma forma aí de se comunicar. Depois nós tivemos a invenção da escrita, né? Que na antiguidade clássica isso era privilégio de poucos, né? Poucos sabiam escrever. Era possível escrever cartas, criar códigos e leis que não eram só baseadas em no não era só mais em pinturas rupestres, né? Já podia ser feito em papiro, né? Na pedra, em tabletes de argila, né? E também em papiros. A oralidade, a forma de comunicar, né? Deixou de ser a única maneira de lembrança desses povos mais antigos, né? Mas talvez a primeira invenção que conseguiu levar a comunicação a mais pessoas foi a prensa de Gutenberg, né? A gente já falou sobre isso em outra aula, que para muitos foi um pouquinho ali, né, de um pequeno traço de modernidade da época, né? Por meio da criação, o nome dele, Johannes Gutenberg, né, que a gente tinha falado, né? Documentos que precisavam antes ser produzidos às mãos, letrinhas por letrinhas, puderam então ser produzidos com mais agilidade através dessa prensa. Isso a gente tem história ali também nesse conteúdo, né? Foi uma grande revolução no período, então. Depois teve o desenvolvimento da eletricidade, daí começou a surgir outros meios de comunicação. O primeiro foi o telégrafo, conforme o livro de vocês, que foi no século XVIII. Foi muito usado por líderes de estados, né, para passar informações que eram sigilosas. Depois já vem o rádio. Famílias inteiras, né, se reuniam ao redor do rádio para ouvir as novelas. A minha mãe até conta algumas coisas, né, sobre rádios, novelas que era pelo rádio, só escutava, não tinha imagem, né? Era através desse meio de comunicação, né, as novelas. As transmissões esportivas, noticiários, né? Todos eram através do rádio. E depois, ao mesmo tempo, veio aí o telefone, né? Que podia ter, então, o diálogo já com duas pessoas, né? No início, com todas essas novas tecnologias, né, poucas, o telefone era caro, só as famílias mais ricas poderiam ter, né? Conversa com uma pessoa mais velha aí, com uma vozinha, uma bisa, né? Eles vão falar para vocês como que eram esses aparelhos, né? Aos poucos, então, foram se familiarizando, né? Várias pessoas passaram a ter acesso. Mas hoje já se perdeu isso, né? As pessoas preferem um celular aí do que um telefone fixo, né? A primeira mídia, então, com imagem e som, foi criado somente no século XX, né? Que foi
a televisão, né? Que é queridinha aí de todos os brasileiros, né? E várias outras coisas aí que vieram, né? Do poder da mídia aí, que quem leu o livro ali que fala um pouquinho sobre a televisão, né? Demorou, né, um pouco para a televisão se popularizar, né? O preço também era elevado, né? O primeiro era em preto e branco, depois já veio em cores, né? E hoje, na atualidade, na nossa atualidade, a gente percebe aí que tem uma definição de recursos, a gente consegue comunicar, conectar até a internet na TV, a outros aparelhos a gente coloca na TV, né? As coisas, elas vão crescendo, né, nessa área de tecnologia. Como que seria, né? A gente pensa, né, novamente, como que seria a nossa rotina diária sem alguns desses suportes, esses meios de comunicação, né? Seja para conversar, para se divertir, para trabalhar, né? Acho que não existe ninguém no mundo que não utilize nenhuma dessas mídias, ou televisão, correio, rádio, a internet, né? E a gente aí percebe que a gente é dependente de alguns recursos, né? Então, só pelo fato de eu estar aqui transmitindo esse videozinho aí para vocês, eu aqui na minha casa e vocês na casa de vocês, né? É uma distância tão grande, mas eu consigo transmitir o meu rosto ao vivo para vocês aí do outro lado da tela. Quem diria, né? Que com o passar do tempo tudo isso seria possível, tá, gente? Então é só um breve comentário, uma breve conversinha aí sobre os meios de comunicação na ação territorial, né? Que a gente está inserido, né, em todos os territórios aí, a gente está inserido em todos os meios de comunicação, tanto na TV, na internet, né, em todos os meios a gente está incluído aí. Tá bom, pessoal? Beijão para vocês, até a próxima aula então, tá bom?